E aí teve essa questão na proposta do Bahia, porque você vinha num bom momento no Vitória. E aí o que aconteceu que chegou essa proposta do Bahia, se te balançou? Porque você acha que chegou numa entrevista pós-jogo, acho que esse ano, que falou de fato que o Bahia era um grande clube, sim. enalteceu o Bahia, que de fato é um dos grandes aqui da Bahia, do Nordeste, né? Então como é que foi essa resenha aí? Conta pra gente o bastidor dessa reviravolta, quase reviravolta, né? Como você falou, né? Eu tava num grande momento, dentro do clube também, no cenário, né? Acho que a gente tava aparecendo bastante ali, pela quantidade de jogos que eu vinha fazendo, e principalmente em jogos de alto nível e titular, né? Conseguindo suportar ali os 90 minutos de jogo e tudo. E aí houve a proposta do Bahia, né? Realmente, houve essa proposta do Bahia. Logo quando o Bahia virou SAF, se eu não me engano. Você tinha quantos anos, você lembra? Eu tinha 23 para 24 anos. E aí eu tive essa proposta, meu empresário me ligou, falou que poderia ter essa possibilidade de chegar à proposta do Bahia, né? Só que eu não acreditei muito por ser grandes rivais, né, dentro do estado e da cidade. Eu não acreditei muito, mas aconteceu, né? E aí, logo em seguida, eu tive a lesão que eu tive miosite ossificante. É um osso que nasce dentro do músculo, né? É raro de nascer. Tipo uma cicatriz que fica, e aí em vez de fazer a parte da cicatriz, vai criando um osso, né? E eu não conseguia jogar de jeito nenhum. E o pessoal, alguns torcedores achavam que eu não queria jogar porque tava de corpo mole. Eu tava de corpo mole, eu tava de transferência pro Bahia, né? E em todo momento que eu tive, eu sempre fui profissional. Mas eu também fui no meu limite, né? Ali no clube e da lesão. Mas realmente houve a proposta, que não foi aceita na época. Mas também, tipo assim, eu falo para todas as pessoas que são próximas a mim, que é uma proposta que ia mudar a minha vida e uma proposta que era de projeção para minha carreira também. Sim. Que era 4 anos de contrato também e um salário bom. Acho que eu ia ganhar 4 vezes mais que eu ganhava no Vitória naquele momento. Mas não aconteceu. E aí, quando eu voltei da lesão, ficou meio aquele tempo que ficou meio sem clima, né? Uhum. Porque a torcida já achava que eu não queria jogar de qualquer jeito. E eu já não tinha mais cabeça. E eu tava sem cabeça realmente porque eu tinha aquela lesão. Porque naquela época, naquele momento da minha carreira, eu tava muito bem e eu queria continuar muito bem, só que a lesão me atrapalhava muito. E eu passei 4 meses sem saber o que é que eu tinha tipo assim, pra mim era só uma lesão que não cicatrizava, mas na verdade era algo bem maior, né? Era toda vez que eu chutava, a bola estourava a lesão, aí fazia uma nova lesão. Se eu não me engano, eu passei por 4 recidivas, tipo, já de transição para voltar pro campo. Sim. E aí machucava de novo. Isso no Vitória, né? Isso no Vitória. Sim. É um questionamento que eu te faço, porque qual é o seu nível de intimidade, né, com a torcida do Vitória, e por que essa proposta ela não foi aceita? Mais por conta da lesão, ou que tinha ali uma relação de carinho com a torcida? O que acabou se desgastando ali, talvez? E o que te levou a não aceitar uma proposta que, acho que o Vitória, se eu não me engano, estava na Série C já? B. Não, Vitória na Série B. Tava na Série B, mas o Bahia também estava na B, não? Tava na B. Tava na B, então era um momento de SAF já, e o que te levou? Teoricamente era uma proposta recusável, a gente tirando pro lado do torcedor, mas o que te levou a não ter aceito essa proposta e, enfim? Em relação à torcida, eu sempre tive o carinho da torcida, né? Porque eu era muito novo e competia em alto nível com muitos jogadores que naquela época eu disputava a posição. E eu consegui me sobressair, eu fiz uma boa Copa no Nordeste também e fiz uma boa Série B também. Então, mas também não nego que também fiz algumas escolhas erradas também. E nesse caminho do Vitória também, né? Por ser garoto, eu também fiz algumas escolhas erradas que acabou levando a torcida a ter um pouco aquela faísca também. Sim. Sobre mim, né? Não nego isso. Mas o que desgastou, na verdade, eu acho que foi a lesão, né? A lesão e eu ficar sem jogar também. E logo em seguida recebi uma proposta. Então,
muitos torcedores me veem hoje na rua, me cumprimentam, me falam, pô, ainda bem que você não foi naquela época, mas as lesões te atrapalhou também e tudo. E realmente as lesões me atrapalharam naquele momento de eu progredir, ter uma sequência. Mas a proposta, como você falou também, a proposta era muito boa, talvez mudaria a minha vida, o cenário, mas também não me arrependo de não ter ido. Chegou a proposta de fato? Chegou a recusar? Chegou, não, né? A proposta não chegou em mim. Sim, a proposta chegou no meu empresário e meu empresário passou pro clube, que na época o presidente era Paulo Carneiro. E aí, de fato, assim, tipo, conversei com ele muito rápido e ele só falou pra mim assim, ó, eu não vou aceitar. Somente isso que ele me falou. Não tem como não tem possibilidade nenhuma eu te vender pro meu maior rival. A única resposta que ele me talvez deu... era um desejo seu ir pro Bahia. Não era, tipo assim, de projeção de carreira, sim. Mas naquele momento, e pela identidade que eu tinha com a torcida do Vitória, naquele momento, não. Então, a única resposta que eu pude dar a ele, eu falei, ó, eu não tô dizendo nem que sim e nem que não, mas eu prefiro que você resolva com o meu empresário, porque aí vocês tomam a melhor direção. Se for uma coisa que seja muito bom pro Vitória e muito bom pra mim, tudo bem. Agora, eu não quero, nesse momento, opinar sobre o assunto, e aí vocês decidem entre si. Porque naquele momento eu não podia decidir porque eu estava machucado. Entendeu? Então isso acho que pesou também. E o Bahia naquela época estava no início da SAF, e o Bahia tinha conversado com o meu empresário que não tinha como esperar e tudo, porque eu era empréstimo no Vitória, né? Eu não era jogador comprado pelo Vitória, em definitivo. Entendi. Então o Jacuipense tinha que entrar na negociação porque eu era atleta do Jacuipense. E o Vitória tinha preferência de compra na época, porque já era o meu segundo ano no Vitória, de empréstimo. Então o Vitória, se eu renovasse, eu ia pro terceiro ano, e o Vitória tinha obrigação de compra naquela época. Perfeito, então...